Soberano absoluto, o que é absoluto é soberano, o que é soberano absoluto. No plano, no sentido do quê? De poder fazer tudo do ponto de vista jurídico, ok? Mas, se na prova tiver lá, no plano do direito constitucional, dos direitos humanos, não posso retroceder. É a vedação do retrocesso, ok? Bom, criada uma Constituição, presta atenção. Eu estou lendo lá a Constituição daquele país. Estou lendo a Constituição daquele país. E me deparei com as expressões das emendas constitucionais. Quando se fala das emendas constitucionais, ou da revisão constitucional, ou da mudança constitucional, isso tem um nomezinho técnico na área de direito constitucional. Esse poder de modificar a Constituição, de alterar a Constituição, é chamado de poder constituinte derivado de reforma, de mudança, de segundo grau, secundário de mudança, de emendabilidade, de revisão. Xiii, professor do céu, quanto nome! Vamos com calma então, vamos repetir. Meus amigos, então presta atenção aqui. Poder constituinte derivado de reforma, de mudança, de segundo grau. Professor, quais os nomes que mais costumam cair nas provas? Na prova da ordem, por favor. Poder constituinte derivado de reforma. Esse é o nome que mais cai em prova. Poder constituinte derivado de reforma. Também conhecido por poder constituinte de segundo grau. Derivado de reforma de segundo grau. Também chamado de reformador. Também chamado de revisão. Também chamado de mudança. Ou secundário de mudança. Ai, quanto nome, professor, será que eu vou lembrar? Vamos tentar mais uma vez. Poder constituinte derivado de reforma de segundo grau. Reforma de segundo grau. Que mais? Reformador. Pensa em reforma, em mudança, reformador. Secundário de mudança. Ou na prova, poder constituinte de revisão, sentido genérico, de mudança da Constituição. Professor, são muitos nomes. Como é que eu vou tentar lembrar de tudo isso na prova? É questão de ficar lendo e se acostumando com a terminologia. Veja como é fácil. Poder constituinte derivado de reforma, de segundo grau, de mudança, de reforma, de segundo grau, de mudança, reformador. É aquele poder para quê? Para modificar a Constituição. Reforma, mudança, alteração, etc. Na nossa Constituição, nós temos dois artigos importantes. O artigo 3º do ADCT, lembra? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do ADCT. Esse artigo 3º do ADCT trata do quê? Das emendas constitucionais de revisão. E são apenas 6. Não posso mais modificar a Constituição por emenda constitucional de revisão. Por quê? Por decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal disse, emenda constitucional de revisão, apenas uma vez. E foram feitas 6 apenas. Então, na prova do SES, presta atenção. Meu amigo, não se esqueça, emenda constitucional de revisão, apenas 6, não posso usar mais esse sistema, por decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Ok? Agora, existe um outro artigo que trata do tema. É o artigo 60, que cuida o quê? Das emendas constitucionais. O artigo 60 cuida das emendas constitucionais, outro mecanismo de mudança. Então, hoje, são 57 emendas constitucionais. Pode aumentar o número de emendas? Lógico que pode. Então, as emendas constitucionais são mecanismos de mudança da Constituição, cujos requisitos estão lá no artigo 60. Então, na prova tem que lembrar, emenda constitucional de revisão, artigo 3º do ADCT. Emenda constitucional pura e simples, artigo 60 da Constituição. Ok? Numericamente, diferenças. São 6 emendas constitucionais de revisão e são hoje 57 emendas constitucionais. Emenda constitucional de revisão, não posso usar mais. Emenda constitucional, eu posso utilizar, fazer novas modificações na Constituição. Ok? Bom, depois disso, vimos a mudança da Constituição. Artigo 3º do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ou artigo 60 da Constituição. Está faltando falar de um poder constituinte, então presta atenção agora. Meu amigo, existe também o poder constituinte derivado decorrente. Poder constituinte derivado decorrente, que também é conhecido por secundário federativo. Então, em uma prova, poder constituinte derivado decorrente ou secundário federativo é aquele poder
que existe, presta atenção, existe em países que adotam a forma federativa de Estado. Então, só vou ter poder constituído em derivado decorrente, isso para a maioria majoritária da doutrina, tá? Majoritária da doutrina. Só vou ter poder constituído em derivado decorrente ou secundário federativo se aquele país adotar a forma federativa de Estado. Vamos retomar? Forma federativa de Estado, lembra da faculdade? Forma federativa de Estado corresponde ao quê? A divisão de competências entre os entes federativos. Então, vou fazer a somatória de entes federativos que vão compor um Estado federal. Então, você vai lembrar dos Estados Unidos da América, que eles eram colônia da Inglaterra, se tornaram várias colônias independentes, as 13 colônias independentes, se confederaram e depois, presta atenção, se federaram. Por quê? Somaram forças para formar os Estados Unidos da América. Então, quando se fala em forma federativa de Estado, eu tenho um país que é formado por blocos, que são, entre nós, os Estados-membros, ok? Então, a nossa Constituição estabelece que a nossa forma federativa de Estado é a somatória de quem? Na nossa Constituição, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. No mínimo isso, se eu olhar com um pouquinho de atenção para o artigo 1º e para o artigo 18 da Constituição. Tanto o artigo 1º quanto o artigo 18 colocam esses entes federativos, ok? Estados-membros, DF, municípios. Agora, se eu olhar isoladamente o artigo 18, ele vai falar da organização do poder dentro do nosso Estado. Agora, presta atenção. A organização do poder dentro do nosso Estado, a organização do poder, vai abarcar a União também. Então, a organização política e administrativa do nosso Estado Federal envolve quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Agora, preste atenção naquela pergunta capciosa. Meu amigo, e os territórios são entes federativos? Ora, os territórios, por estarem previstos na Constituição, lá no artigo 33, na parte da organização do Estado, ele também não deixa de ser um ente federativo. Só que tem que tomar cuidado, porque territórios federais, eu preciso olhar com atenção, muita atenção, o artigo 33. Porque há quem entenda por quê? Que ele não é um ente federativo, porque ele não tem a tríplice capacidade. Ok? Nós vamos tratar isso em um outro momento, em uma outra aula, mas presta atenção. Pela disposição da Constituição, o artigo 33 está dentro da organização do Estado, podemos afirmar que, com relação à sua quantidade, os territórios poderiam ser mais um ente federativo. Ok? Agora, presta atenção. Para a prova normal, sem estresse nenhum, uma prova bem tranquila que envolva lá Estado Federal Brasileiro. Quais são os nossos entes federativos que têm suas normas fundamentais e todas elas têm que respeitar a Constituição? Presta atenção. Para entender isso, eu tenho que olhar caput de alguns artigos da nossa Constituição. Então, se eu olhar o artigo 29 da nossa Constituição, está lá que os municípios, cada município pode fazer a sua lei orgânica, respeitando a Constituição do Estado onde se encontre e a Constituição Federal. Quer dizer que pelo artigo 29, o município é um ente federativo, porque pode ter a sua norma fundamental, respeitando a Constituição do Estado onde se encontre e a Constituição Federal. Ok? Só isso? Não. O artigo 25, ele vai falar lá dos Estados-membros. Os Estados-membros são entes federativos. Eles podem fazer suas constituições estaduais respeitando a Constituição Federal de 88. São 26 estados, 26 constituições estaduais. Além disso, temos também o Distrito Federal, que também é um ente federativo. O Distrito Federal, por ser um ente federativo, ele vai ter a sua norma fundamental. Qual é? É a lei orgânica do Distrito Federal. Então não se esqueça, o Distrito Federal tem lei orgânica. Lei orgânica, que é a norma fundamental do Distrito Federal. Então agora pensa comigo. Temos esses três entes federativos. Estados-membros, ver o caput do artigo 25. Municípios, ver o caput do artigo 29. DF, ver o caput do artigo 32. São entes federativos com suas normas fundamentais próprias e que podem ter os seus respectivos poderes, né? Presta atenção. Legislativo e executivo, todos eles. O município não tem poder judiciário, usa a estrutura da esfera estadual. Mas eles podem, os três, se auto-organizar, né, auto-administrar e autogovernar. Auto-organização, auto-administração, né, e autoconstituição. Tranquilidade? Muito bem. Para finalizar esse primeiro bloco importante, fizemos uma revisão trazendo assuntos novos para o tema poder constituinte.
Nós vamos misturar agora com controle de constitucionalidade. Será